Cheguei! Guia completo da declaração do Imposto de Renda de 2024. Acompanhe. Do dia 1º de janeiro de 2023 ao dia 31 de dezembro de 2023, quer dizer, o ano passado, foi o ano calendário. O ano em que ocorreram os fatos. Comprou, vendeu, pagou, recebeu. O ano em que a lei foi aplicada. Certinho? Encerrado o ano calendário, agora, no início de 2024, devemos preparar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2024, conforme determina a lei, mas a Receita Federal pode eventualmente prorrogar esse prazo. Certinho? Aqui por volta ali do dia 20 a 25 de fevereiro, geralmente a Receita Federal publica a instrução normativa regulamentando a declaração do ano. Sempre tem alguma inovação tecnológica, mas nada de mudança na lei. Porque a lei, para ser mudada, tem que obedecer o princípio da anterioridade e anualidade se proporcionar algum aumento da carga tributária. Bom, e aí então a Receita Federal vai disponibilizar o programa gerador da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2024. E lá, adentrando, você vai encontrar esses 3 ícones aqui, ó. Declaração de ajuste anual, que é a declaração comum de todo mundo, certinho? Que vai só fazer um ajuste junto à Receita Federal. E declaração de saída definitiva do país. Este é o caso das pessoas que saíram do país e estão aí, né, vão ficar mais de um ano. É importante que faça o comunicado de saída e a declaração de saída definitiva do país. E a declaração de espólio. Bom, se a pessoa faleceu, né, chamamos de decujus. E aí, o CPF está ativo, se deixou bens, é necessário que o inventariante declare, faça a declaração inicial, intermediária, até que aconteça a partilha. Até lá vai declarando aqui na declaração de ajuste anual, certinho? E quando ocorrer a partilha, faz-se a declaração de espólio final. Bom, nós vamos escolher então a declaração de ajuste anual, certinho? E aí, você tem que ter em mente que a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física se divide em 3 partes, assim: origens, aplicações e cálculo. Isso está escrito na declaração? Claro que não. Tem que estar aí na sua mente para que você faça a declaração aplicando a lei corretamente. Assim, não há aplicação sem origem correspondente. Aplicações são compras de bens e direitos e pagamentos efetuados. Ou seja, o que você gastou, certinho? Se você gastou 30 milhões de reais, você vai ter que justificar à Receita Federal a origem desses 30 milhões de reais que você vai declarar assim: rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, rendimento tributável recebido de pessoa física, rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo, rendimentos isentos e não tributáveis e dívidas e ônus reais. Você vai ter que estar preenchendo todas ou parte dessas fichas aqui que justifiquem os 30 milhões que você aplicou, certinho? E você tem que prestar conta também com o fisco no que se refere a cálculo do modelo completo e modelo simplificado de declaração. Vamos por ordem. Vamos supor que encerrou o mês de janeiro, e aqui é bom você ter em mente que uma coisa é declarar imposto, outra coisa é apurar e recolher o imposto. A apuração e recolhimento do imposto é mensal. Então, o imposto de renda da pessoa física é em bases mensais pelo regime de caixa, ou seja, somente o rendimento recebido no mês e as despesas pagas no mês é que devem ser consideradas para fazer o cálculo do imposto de renda para recolher até o último dia útil do mês seguinte, na forma de retenção ou carnê-leão. Retenção é quando ocorre o quê? Uma fonte pagadora pagando renda de uma pessoa física. Fonte pagadora, de uma forma geral, é uma pessoa jurídica. Quando uma pessoa jurídica paga a renda de uma pessoa física, ela, a pessoa jurídica, está obrigada a descontar e recolher, ou seja, fazer a retenção e pagar só o líquido, certinho?
A única exceção é o salário do empregado doméstico. Se o empregado doméstico ganha bem, o seu patrão, que geralmente é uma pessoa física, ao pagar essa renda a outra pessoa física, excepcionalmente ela está obrigada a reter e recolher. Fora isso, é sempre uma pessoa jurídica pagando a renda da pessoa física. Aí ocorre a retenção. Agora, quando uma pessoa física recebe renda paga por outra pessoa física, então neste caso não se faz retenção. A própria pessoa física que recebeu deve calcular e recolher. A essa modalidade chamamos de carnê-leão. E mesmo porque essa pessoa física tem que fazer uso do aplicativo Carnê-Leão Web, que fica lá na nuvem. Ele vai lá e se cadastra e cria uma senha, alimenta o Carnê-Leão e o Carnê-Leão te dá um DARF para você recolher. E chegando à época da declaração, você importa o Carnê-Leão para dentro da declaração e automaticamente ele preenche essa ficha rendimento tributável recebido de pessoa física. Certinho? Então, aqui no nosso caso, final de janeiro, teve aqui salário, menos imposto de renda retido na fonte, líquido. Salário, né, é um rendimento tributável, sujeito à retenção. E lembrando que o que foi retido aqui sobre salário é só uma antecipação, que eu vou declarar aqui na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. E o que foi pago aqui no Carnê-Leão também é só uma antecipação, que eu vou declarar aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa física. Veja que essas duas primeiras fichas aqui são as mais importantes. É o preenchimento dessas duas fichas que vão nos levar aqui para o cálculo do modelo completo, por exemplo, em rendimentos tributáveis bruto. Então, o somatório do rendimento recebido de pessoa jurídica e de pessoa física é que vai aparecer aqui para iniciar o cálculo. Em seguida, eu posso subtrair aqui as despesas dedutíveis, que são 1. Pensão alimentícia judicial, 2. Dependentes, 3. INSS oficial e 3. Previdência complementar, especificamente o PGBL, onde eu posso abater até 12% da receita bruta se tiver recolhido esse valor. Certo aí? Olha só, essas 4 primeiras despesas aqui são as mesmas utilizadas para calcular o imposto de renda retido na fonte e também para calcular o imposto de renda do Carnê-Leão, as 4 despesas dedutíveis mensais. Certinho? Quando eu trago aqui para a declaração, eu vou trazer o total do ano. Por exemplo, se a pessoa trabalhou de janeiro a dezembro, eu vou multiplicar a pensão alimentícia de janeiro a dezembro, os 12 meses, e trago para cá. Dependente, da mesma forma, INSS e Previdência Complementar. Certinho? Agora, além dessas despesas que foram deduzidas mensalmente, multiplicada por 12, quer dizer, do ano todo, aqui eu tenho as outras despesas dedutíveis que a lei permite, como despesas médicas. Então, despesa médica só pode ser deduzida na declaração, jamais mensalmente na retenção ou Carnê-Leão. E posso deduzir integralmente. E despesa com instrução. Então, despesa com instrução tem um limite, que é de R$ 3.561,50 por estudante. Certinho? E aí encontro o rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo. Aplico a alíquota lá da tabela progressiva anual, encontrei um total, subtraio a parcela a deduzir, encontro o imposto de renda da pessoa física devido total do ano. Subtraio as antecipações de retenção e Carnê-Leão, as mesmas que incidiram mês a mês o total do ano. E aí encontro o imposto de renda da pessoa física, saldo a restituir se eu antecipei a mais, ou saldo a pagar se eu antecipei a menos. Certinho? Agora, esse modelo completo, eu tenho que comprovar essas despesas quando a Receita Federal exigir. Agora, se eu quiser, posso substituir essas despesas dedutíveis e comprobatórias por um modelo simplificado, onde permite que eu estime um valor a deduzir aqui, que é o tal do desconto padrão ou desconto simplificado de 20%. Aí, nesse caso, é 20% sobre o rendimento tributável bruto. Então, vamos supor que o rendimento tributável bruto seja de R$100 mil. 20% dá 20 mil. Será que eu posso deduzir os 20 mil aqui?
Até poderia se não tivesse um limite, porque é 20% limitado em 16.754,34. Então, nesse caso, dos 100 mil, só posso abater 16.754,34 para encontrar aqui a base de cálculo e continuar com os cálculos. Nesse caso, eu não preciso comprovar despesa junto à Receita Federal e eles nem podem me chamar para isso, porque eu usei o desconto padrão. Você está percebendo, então, que o desconto padrão só interessa, geralmente, para quem tem uma fonte de renda e de valor baixo, certo aí? Que é para grande camada dos contribuintes. Bom, você percebeu que eu falei uma fonte de renda. Vamos ver se você entende do assunto. Vamos supor que o cidadão estudou, passou no concurso da Receita Federal e é auditor da Receita Federal e ganha muito bem. Certinho? Então, você já sabe, do salário dele vem imposto de renda retido na fonte. E ele deve declarar essa parte aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Tá ok? Agora, vamos supor que essa pessoa vai fazendo reservas e começou a aplicar junto ao banco, junto à Bolsa de Valores. E aí, o que ela recebe é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Então, declara o valor líquido aqui nesta ficha, rendimento tributável exclusivamente na fonte. Certo aí? E aí, essa pessoa comprou um imóvel e alugou. E recebeu rendimento de aluguel. Rendimento de aluguel está sujeito à retenção e eu declaro aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Essa mesma pessoa está com dinheiro, comprou um imóvel e depois vendeu. E teve ganho de capital. Claro, ele teve que baixar o programa GCAP, alimentá-lo, e o GCAP disse que ele tem um ganho de capital tributável e deu um DARF para ele pagar. Aí ele pagou. E no ano seguinte ele importa o GCAP para dentro da declaração e o GCAP preenche essa ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo por ser um rendimento tributável definitivo. O valor líquido. Certo? Porque se fosse isento, porque tem também ganho de capital isento, declararia aqui na ficha de rendimento isento e não tributável. Se você está acompanhando, esse cidadão, auditor da Receita Federal, tem quantas fontes de renda aí? Aí você perdi até a conta, né? Cuidado. São fontes de renda somente as rendas tributáveis, seja recebido de pessoa jurídica ou de pessoa física. Então, esse cidadão aí, que é auditor da Receita Federal, ele tem a primeira fonte de renda, qual é? O seu salário como servidor público. Certinho? Segunda fonte de renda, o aluguel. Lembra que ele aluga imóvel? Então, aquilo também é declarado aqui. Depende. Se ele alugou imóvel para pessoa jurídica, tem retenção na fonte. Então, ele vai declarar aqui na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Agora, se ele aluga para pessoa física, ele próprio teve que ir lá no aplicativo Carnê-Leão, cadastrar-se, criar uma senha, alimentar e receber um DARF para pagar e declarar aqui na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa física. Simples. Basta importar o Carnê-Leão que o próprio sistema já preenche automaticamente aqui. Então, veja que o aluguel é a sua segunda fonte de renda. Os demais, como aplicação junto ao banco, Bolsa de Valores, né, ganho de capital, veja que não se preenche essas duas primeiras fichas, e sim as de baixo. Essas não são consideradas fontes de rendas. Tá ok? Então, esse cidadão só tem duas fontes de renda. Então, daqui por diante, falou-se em a pessoa tem uma fonte de renda. É porque tem uma dessas duas. Tem mais de uma fonte de renda. Então, tem mais de um item declarado nessa parte aqui. Beleza aí? Muito bem. Então, veja aqui. Para fechar o raciocínio aqui, você viu que no cálculo tem o modelo completo, o modelo simplificado. A diferença está no desconto padrão que substitui as despesas que teriam que ser comprovadas, tá bom? Agora, na parte das aplicações, nós temos bens e direitos e pagamentos efetuados. Então, eu vou declarar todos os pagamentos? Não, declaro aqui os pagamentos que contribuem para a sua declaração, como compra de bens, tá certo? E também pagamento de despesas dedutíveis, como despesa médica, despesa com instrução e etc. A lei exige que você declare tudo, mas você vai ficar declarando um Uber que você pegou, vai ficar declarando um mantimento que você comprou no supermercado?
não é, né? Não contribui em nada e não declarando não vai acontecer nada. Certinho? Muito bem. Por isso é que geralmente as origens são maiores que as aplicações, porque tem uma parte da renda que você consumiu e não declarou e nem está obrigado a declarar. Então aí você tem a chamada renda consumida. Tá ok? Então, se você ganhou 100 mil reais e utilizou 20 mil aí com mantimento, viagens, Uber, cigarro, refrigerante que você tomou, tá? Não declarou. Então, você tem 100 mil de origens e 80 mil de aplicações comprando, né, bens. Certinho? Muito bem. Aqui, na parte de dívidas e ônus reais, eu declaro o quê? Cuidado, muita gente declara financiamento aqui, financiamento não se declara em dívida. Vamos lá. Você pegou um empréstimo de 100 mil reais e comprou um carro. Como é que você declara? Aqui na declaração de bens, você vai informar o carro que você comprou. E na declaração de dívidas e ônus reais, o empréstimo que você pegou junto ao banco. Então, está justificado a aplicação de 100 mil, origem de 100 mil. Agora, financiamento, como é que funciona? Financiamento é uma operação triângulo entre o banco, fornecedor e você. Então, você foi à imobiliária e diz, olha, quero comprar esse imóvel aí de 500 mil. Aí, só que eu não tenho dinheiro. Aí a imobiliária, então vá lá no banco e faça um financiamento. Aí você foi lá no banco e falou, estou querendo comprar aquele imóvel de 500 mil lá, mas quero pagar em 30 anos. Aí o banco diz, pronto, preencha aqui, assina aqui esse contrato de financiamento, né? A gente vai cobrar 1,5 milhão, mas não se assuste não que você vai pagar em 30 anos em suaves prestações. Pronto. Muita gente erroneamente coloca imóvel, 1,5 milhão, e dívidas e ônus reais, 1,5 milhão. Está totalmente errado. Por que está errado? Porque declaração, você tem que justificar as aplicações por meio das origens. Portanto, no financiamento, você só declara uma coisa, que são as prestações pagas, ou ágio que você tenha pago também. Aí você declara aqui, na declaração de bens, o imóvel, quanto você pagou de ágio e prestação naquele primeiro ano, certinho? E certamente a origem, você tinha esse dinheiro, decorrente de quê? De suas rendas tributáveis, sujeita a retenção, rendas tributáveis recebidas de pessoa física, sujeita ao carnê-leão, né? Ou então algum rendimento tributável exclusivamente na fonte, algum rendimento isento, como uma caderneta de poupança que você utilizou, tá ok? Bom, e aí no ano seguinte você tem esse saldo anterior e vai incluir mais as prestações que você pagou e mostrar o saldo final e, claro, tem que ter origem do que você pagou por meio de alguma fonte dessa aqui. Certinho? Então, conclusão, financiamento, você não preenche dívidas e ônus reais. Você só declara o que pagou e que certamente ela tem como origem alguma dessas suas rendas. Beleza? Então, gostou deste vídeo? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e eu tenho uma novidade. Acesse natacursos.com, núcleo avançado de treinamento e atualização contábil fiscal e tá lá. Acabei de gravar e lançar o novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física 2024, que está na promoção de lançamento. E fazendo o cadastro lá no natacursos.com, você pode fazer inúmeros cursos gratuitos lá também. Vá lá, acesse que eu estou te aguardando. Tamo juntos!